Fala trader, beleza? Rony Raiz aqui, mais um vídeo Day Trade na Prática, que é o quadro onde eu compartilho as minhas operações do dia em conta real e mostro para vocês qual foi a minha visão de mercado, trago dicas para você agregar no seu operacional, na sua técnica, entender um pouco mais o price action e poder lucrar no mercado financeiro. E essas operações aqui são do dia 11 de março, tá bom? Algumas operações que eu fiz, vamos acompanhar aqui a minha primeira operação. O que eu tenho para passar para vocês aqui nessa primeira operação de visão interessante. Aqui é uma zona, vamos dizer assim, de oferta e demanda, porém algo mais específico, que eu dei uma olhadinha. E aí eu percebo que uma coisa, galera, tá acelerado demais, porque a maioria das operações demorou em torno de 20, 30 minutos só de gravação. Nem a operação toda, mas sim a gravação por 20, 30 minutos. Então eu dei uma acelerada antes de passar aqui, para que seja mais rápido, né? Não fique algo tão cansativo, exaustivo e tal. Então eu dei uma boa acelerada aí, de umas 8, 10 vezes. Então tá bem rápido mesmo. E o que eu fiz aqui? A gente tem uma consolidação, tá? Aqui em cima, uma zona bem forte de preço. A gente percebe que o mercado ele fez esse movimento aqui, correto? Ele ficou acumulando, lateralizando aqui, e aí ele dá o pipoco para cima. Ele estoura como se fosse um rompimento para cima. E aí ele chega nessa zona, ele vem tocar essa zona aqui, né, para depois o meu palpite, né, para depois ele dar uma descida. Essa queda provavelmente deveria ser até aqui para depois vir para cá. Essa foi a minha interpretação, baseado em zonas de oferta e demanda vistas no gráfico, acompanhando aí os grandes players do mercado, né, entendendo quais seriam as intenções deles arrebentarem aqui para cima, para vir nessa zona, para depois voltar aqui, para depois dar continuidade a esse movimento, porque eles vão tirar as sardinhas do meio do caminho. Então eu fiz uma venda, perceba que eu deixei ali, ó, vou voltar aqui um pouquinho, perceba que eu deixei uma ordem de rompimento desse candle aqui, tá? Para pegar, vai que ele continua subindo até lá em cima para depois fazer isso. Então deixei uma ordem de rompimento aqui, e o stop logo aqui atrás, ó, foi 165 pontos de stop. E sair aqui nesse ponto, que seria o primeiro ponto onde o mercado poderia sentir uma dificuldade de passar. E aí já deixei uma quantidade parcial de entrada, aqui ó, a entrada parcial de 2 contratos nessa região, e deixei mais 3 contratos mais embaixo, tá bom? E aí você faz o cálculo de stop. Eu fiz, no caso, o cálculo de stop em cima da planilha da consultoria, do treinamento raiz. A gente tem a planilha lá que tem os cálculos que você faz esse cálculo, ele calcula as entradas parciais. Vamos ver o que aconteceu. Ah, tá. Olha só, ele pegou, subiu com tudo, né? Chegando ali, realizei uma parcial aqui na máxima e tentar levar o resto a mais se o mercado vier tocar aqui, alguma coisa nesse sentido. Mais nessa extremidade da região para depois descer. E aí, como ele já não veio aqui direto, eu já cancelei as outras ordens, protegi a operação e aguardando a operação dar lá o take, ó. Vim, já protegi mais a operação, deu a parcial, olha lá, quase batendo, quase, né, faltou bem pouquinho, ó, para ele bater na minha zona ali, na extremidade dela. E perceba que eu já protegi 80% do candle, veja, tem esse candle grande, eu já protejo pelo menos 80% dele, não deixo proteção aqui embaixo, 80%, porque ele já está no topo. Então quando o topo, a máxima ou a mínima de movimento é um primeiro alvo do trade. Então, quando chega nesse ponto, é interessante você proteger caso você não queira perder dinheiro, não queira tomar mais stop, tá? Porque aí você vai naquela, ou ele rompe direto, ou senão ele volta e me tira no 0 a 0, me tira com um gainzinho pequeno aqui, ó, de 100 pontos. E foi o que aconteceu, ele veio me tirar, olha só, ele não deu continuidade de movimento. Na realidade foi uma manipulaçãozinha de mercado, né, foi
Foi só para acionar algumas ordens ali para depois ele retornar. Segunda operação, olha o Crozet, que olha onde que o mercado veio buscar, olha onde ele veio buscar direitinho na ordem, tá? Aqui o que eu fiz fiz umas marcações extras, né? Fiz umas marcações extras, só marcando as zonas ali que provavelmente seria mais interessante de botar uma entrada, tá? Baseado no que o mercado estava mostrando ali. Então eu faço uma entrada ainda assim parcial aqui novamente, que nem o outro, 2 contratos, e deixo os outros 3 contratos aqui embaixo, ó, mais nessa extremidade aqui do sol, tá? Então eu vejo 2 regiões, na realidade isso aqui é uma região, né? Isso aqui é uma região, e aí eu deixo uma quantidade aqui e outra quantidade aqui embaixo, tá? E faz o cálculo do stop através da planilha. Ele bate ali exatamente e retorna, e eu saio nesse primeiro ponto aqui com uma parcial. Por quê, Rony? Por que ali? Veja bem, o que eu estou visualizando para fazer isso? Eu estou visualizando que o mercado ele fez uma segunda tentativa e não conseguiu, tá? Então ele pode dar uma puxada a mais aqui. E o que ele faz aqui no caso? O que ele deixa para a gente? Ele deixa isso aqui, ó, esse movimento. Então é comum ele retornar aqui para depois ele fazer isso aqui. E talvez daqui ele fazer isso aqui, tá? Essa é a ideia. Eu estou olhando um movimentozinho menor, um movimento micro aqui que está desenvolvendo, que seria esse movimentozinho aqui, ó. Que no 1 minuto vai ficar muito bem bonitinho. Se eu jogasse no 1 minuto, ia ficar perfeito lá para vocês verem. Vai ver direitinho, se você quiser jogar no seu gráfico aí, no dia 11 de março, nessa data aqui, ó, mais ou menos 11 horas, até meio-dia, você vai perceber que ele fez um movimento bonitinho de rompimento de fundo e depois o pullbackzinho e tudo mais, tá? Então por isso uma saída parcial aqui, e se ele der continuidade daqui mesmo, fazer isso aqui já, aí eu saio com o restante aqui. Sempre protegendo o capital, sempre buscando essa proteção. Por mais que as operações não estejam com stop definido, né, não tem stop ali no gráfico, eu já tenho o stop definido, tá bom? Tá aqui para baixo, aqui, ó, vai ficar a minha linha de saída. Ele vai lá, pega a minha operação, pega o meu trade e retorna lá com tudo, né? Pegou a parcial, retornou com tudo no 0 a 0. Eu não protegi, tá? Ainda não protegi porque toda essa zona aqui faz sentido para mim me posicionar. Então não faz sentido eu sair, proteger a operação e sair na região onde que eu vejo que é um ponto de entrada. A gente tem que entender que o mercado nem sempre ele vai no momento que a gente quer. Isso acontece muito. Então, ele vai... se eu protejo aqui, é porque eu estou querendo que ele vá agora. Ele vai naquele momento lá buscar o meu alvo. E não é assim. Ele vai na hora que ele quer. Ele vai, volta, testa de novo, testa, e aí ele vai. Ele vai no momento que ele quer. Tá? A gente não manda no tempo que ele vai acontecer determinado movimento. A gente pode ter uma projeção e falar assim, olha, ele vai lá a tal ponto, ele vai vir aqui, ele vai vir nesse ponto aqui, só que quando? Quando eu não sei. Pode ser daqui 5 minutos, pode demorar 1 hora. Não sei quanto tempo que vai demorar. Olha só, ele vem até aqui embaixo, e aqui tem um detalhe bem bacana para passar para vocês, olha só. Perceba, se você for observando os movimentos menores, né, desde aqui que eu já mostrei, ele voltou, então ele faz um rompimento e olha só, ele está fazendo um retorno novamente. E o que é interessante daqui? Perceba o que vai acontecer aqui. Esse candle ele tenta para cima e para baixo, esse candle tenta para cima e volta, esse candle aqui está tentando para cima, e o que vai acontecer com ele? Ele também vai voltar. Eu tenho 3 vezes consecutivas olha, botei o stop, tá vendo? Tirei a entrada e só deixei o stop aqui. Por quê? Você percebe que o mercado está fazendo tentativas de subir, porém ele está retornando todo o movimento. Ele não tá, o mercado, os compradores, eles não estão conseguindo fazer um candle verde. Eles não estão conseguindo exercer a força sobre os ursos ainda. E aí, no caso, eu tomo um stop aqui. No caso, como
Eu não sei se eu fiz uma parcial aqui, não lembro se eu fiz, mas no caso, como eu fiz a parcial, se eu não me engano, ou não, eu fiz a parcial ali em cima, o que aconteceu é que eu praticamente saí no 0 a 0. Na verdade eu ganhei na parcial, deixa eu ver se a gente consegue encontrar, R$60, e no stop eu perdi 45. Então eu fechei com R$15 de lucro nessa operação aqui, tá? Ainda levando o stop, por conta da parcial. Então olha só como que a proteção foi interessante. E veja que como, mesmo eu não tendo colocado o stop aqui na hora, quando eu entrei na operação, eu tinha o stop definido dentro dessa região aqui. E perceba que minha parcial e meu stop, eles tinham valores iguais, 1 para 1, tá bom? Na verdade, a parcial até ficou com valor a mais. Então, por mais que pareça que não está planejado, né, que está sem stop, a operação ela está planejada. Então, leve esse recadinho para você aqui, ó, mercado com dificuldade, ó, deu porrada para baixo, voltou um pouco testando aqui, voltou com tudo com força, olha só, movimento forte, candle de força aqui. Apresenta o candle de força aqui. Em seguida, o que ele faz? Ele falha ao retornar, pode ser, no caso aqui é uma indecisão ainda, então no próximo candle a gente espera que ele suba, né? Aí ele vai, sobe e volta tudo, não consegue ganhar, vai lá de novo, sobe e retorna tudo, não consegue ganhar de novo. Os compradores não estão conseguindo mandar no mercado. Eles estão lutando, mas ainda não tem força suficiente para poder tirar os ursos de jogada. Tá, beleza? Então pode ter uma linha de tendência aqui, você pode vir colocando também para acompanhar esse movimento. E essa terceira operação aqui tem muita coisa bacana. Primeiro eu quero te pedir para que você deixe o seu like aí para ajudar a contribuir com o canal. E se esse vídeo está te dando dicas aqui valiosas, que você gosta, tá gostando do vídeo, deixa o like, porque você vai estar ajudando outras pessoas que estão querendo aperfeiçoar sua técnica no Price Action. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Para você acompanhar, toda semana tem pelo menos um vídeo relacionado a Day Trade. Tá? Pelo menos um por semana. E nós temos bastante conteúdo aí já, mais de 100 vídeos para você poder usufruir, assistir e melhorar a sua visão de mercado. Tá? O que eu desenho aqui, né? Faço uns rabiscos malucos. No caso, olha o que eu imagino ali, que ele vai fazer isso aqui, ele veio aqui embaixo, agora ele pode fazer um pullbackzinho pequeno, como se ele fosse descer aqui, né? Deixar uma galera vendida, posicionada, e aí aqui ele estoura novamente, continua o movimento de alta. Essa é a minha interpretação. Aqui é interessante mostrar que nós temos... O que tem interessante aqui? Aqui, ó. Aqui é a mínima do dia anterior. Ele começa a querer ficar acima desse ponto. Olha só, ele está querendo ficar acima desse ponto. E aqui eu fiz outra marcação na hora, né? Baseado no que eu estava entendendo ali de oferta e demanda do mercado. Então eu botei esse ponto aqui. O mercado ele começa também a não ultrapassar esse ponto, tá vendo? Essa zona aqui de demanda, ele começa a ignorar, não consegue ficar abaixo disso aqui. Quer dizer, alguém está forçando o preço aqui, ó, está impedindo que o preço ele passe dessa região. Então, eu poderia tanto tentar entrar nessa marcação que eu fiz na hora, como eu poderia entrar como eu entrei aqui, ó. Entrei depois desse candle aqui. Tá? Aqui configura bem bacana o setup referência, para quem é do Nissan Master. Aqui deu a entrada do setup referência com uma junção, na verdade é uma variante, né? Para mim aqui é o setup referência com a junção do setup down, tá? Junto com o setup down. Aqui tem quase um setup referência também, né? Dando para entrar talvez antes, porém não é interessante porque a referência no caso é esse aqui.
então ainda não seria o caso, né? Não seria o ideal. Então somente aqui, ó, que eu vejo aqui uma mudança. E aí tá a questão de variação, né? Se a gente for levar ao pé da letra o setup de referência, aqui não seria, por conta desse que anda aqui atrás. Então a leitura ela faz com que você desenvolva uma sensibilidade maior e não fique tão presa, tão agarrado ao setup, somente aquela forma de operar. Você consiga entender as variações ali, adaptar isso conforme a leitura de mercado. Tá? Por isso que eu digo, os setups do Initiate Master você vai consumir e você vai ganhar um dinheirinho, você vai fazer um dinheiro, você não vai perder dinheiro, que a primeira coisa que o iniciante ele tem que conseguir é não perder dinheiro, porque isso é um dado, uma estatística, 99%, é um estudo no caso, 99% dos traders iniciantes, eles perdem dinheiro na bolsa. Foi um estudo feito aí. E você pesquisar, você encontra no Google. Se você achar que eu estou mentindo. Então o primeiro ponto é o iniciante ele não perder dinheiro. Esse é o primeiro ponto, não perder dinheiro. O segundo é ele começar a ganhar dinheiro. Então os setups, eles têm stops, tem lucros, né, tem ganhos, e no final a ideia é você sair positivo, você deixar de perder, deixar de estar entre os 99% dos traders perdedores, iniciantes perdedores, e você começar a ganhar um trocado. Você não vai ficar rico com o setup, com os setups, porém você vai conseguir uma rentabilidade no final de um mês. E no caso, essa rentabilidade ela serve para que você sobreviva no mercado ao longo prazo, enquanto você ganha experiência e melhora a sua visão de mercado, beleza? Essa é a ideia. O que eu faço ali? Faço uma parcial de um contrato. Veja bem, fiz uma parcial aqui nesse primeiro ponto, meio que nessa máxima aqui, ó. Posso ver essa máxima, mas buscando essa marcação que eu fiz aqui anteriormente, né? Então estou saindo nela aqui. E uma parcial somente de um contrato. Entrei com 5, saí com 1. O stop eu dei uma reduzida também, estava um pouco mais abaixo, se não me engano, eu dou uma reduzida no stop. Tá muito rápido, né? Eu sabia que ia ficar rápido assim, mas tá bom. E aí no caso ele fecha lá bem grande, bem positivo. Se eu quisesse aqui, eu poderia até mesmo proteger a operação aqui, ó, no 0 a 0, tá? Já que ele fez o estouro aqui, a ideia é o quê? É no máximo ele vir aqui para voltar e continuar. Ele acumulou, ele tem que fazer o rally, tá? É bem provável isso. Algumas pessoas vão enxergar aqui, né, um triângulozinho, né? Aí vai ver ele vem para cá para cima, aí a pessoa acha que vai ir embora, ele volta de novo, vai lá embaixo, aí depois que vai. Ele dá um drible na galera que está acostumado com o padrão de livro. O mercado continua, a minha realização é nessa mesma zona, não querendo buscar alvos muito maiores, muito longos, porque é cansativo, e ali já é meio longo. Ali a gente está falando em coisa de 700 pontos, alguma coisa assim. É bastante coisa. Olha lá. E o que eu faço ali? Foi rápido, né? Tá rápido aqui. O que eu faço ali? Eu peguei, quando estava chegando bem próximo ali, eu mudei. Eu tirei os 3 contratos, a minha saída total, e saí somente com 2. E aí eu ainda continuei com um contrato no mercado. E aí o que eu resolvi? No caso foi uma tomada de decisão de tentar levar esse último contrato até onde o mercado quiser. Esperando até mesmo um rompimento. E aí eu coloquei, olha só, uma saída nesse ponto aqui. Lá em cima, baseado em uma zona lá atrás, de dias atrás, baseado lá numa saída aqui. Se o mercado pegasse impulso, ele poderia vir até aqui nessa zona. E aí eu iria fazer uma espécie de break-even aqui, protegendo os pontos que eu acredito serem mais interessantes a proteção, para que não seja pego a minha proteção à toa. Então eu protejo aqui embaixo inicialmente, depois olha só, eu subo para cá, tá? Ele começa a andar bem devagar, perceba que ele está andando bem devagar, olha só.
ele passa sem muita força, sem muito... Olha como que ele está subindo bem ruim, né? Como se estivesse havendo uma mudança de posição, na realidade. E o que acontece? Nem deu para gravar, né? Não gravei, eu pausei o vídeo. E aí, de repente, o que aconteceu? Deu um estouro contrário que pegou o meu stop. Ele veio e pegou o meu stop aqui no gain. O meu break-even, no caso. Então, eu acabei saindo aqui da operação com os 200, os 210 pontos, se eu não me engano. 210 reais, quer dizer. Então aí, ó, quem acha que não tem como ganhar dinheiro com contrato, 210 com contrato. Tá? Mas é pegando ponto muito específico ali e aproveitando de uma acumulação. Eu tenho uma aula aqui de acumulação e distribuição no canal que eu falo sobre isso. Ó, acumulação, rally, acumulação, rally, acumulação e rally. Isso aqui, se você entender, só isso que eu acabei de falar, já melhora a sua chance de pegar uma operação mais longa. Outra coisa, o cara que vai pegar uma operação mais longa, ele tem que ter a mentalidade que ele está entrando no mercado para pegar uma operação longa. Isso é obrigatório, ele ter essa mentalidade. Então aí, ó, deixa lá 210 reais e acaba que o mercado vem, pega o meu stop, e depois ele fica zoando aqui, né? Depois, quem acompanhou o final do dia, ele ficou zoando ali nessa região. Daqui ele voltou, né, bastante, foi para cima, para baixo. Tá querendo entrar no mercado para fazer operação longa, você tem que entrar desde o início do mercado pensando nisso. Eu vou fazer operação longa, porque você tem que ter um planejamento para fazer operação longa. Eu vou fazer scalp, então você tem que entrar com a mentalidade que você vai fazer scalp, vai pegar o seu lá, os seus 3, 4 operações lá no dia e vai meter o pé. Vai fazer 5 operações e vai meter o pé. E não ficar igual uma metralhadora, um peão, rodando, fazendo 30, 40 operações no dia. Chega no final do dia, ficou quase no 0 a 0. E aí tu vai ver lá os custos e praticamente tu saiu negativo. Porque tem custo pra caramba. Fez muitas operações. E não adianta você achar que os custos são muito caros. Não, não é isso. É que você realmente não sabe operar, você está fazendo coisa errada, não é que os custos são caros. Até um tempo atrás, lá em 2017, 2016, eu acho, o custo de corretagem era 10 reais, só a corretagem, fora emolumentos. E tem gente que até hoje ainda paga 10 reais, tem nego ainda que cai nessa ainda. Quando eu comecei era 2 reais o custo de corretagem, hoje você tem corretagem zero. Então só os custos da bolsa é mais barato do que as corretagens há 2, 3 anos atrás. Quem ficou até aqui no vídeo, pega a visão agora, pega a visão. Entenda que esse ponto aqui, o mercado ele veio fazendo essa queda. Ele fez essa queda aqui. Perceba que aqui ele começou a fazer o quê? Acumulaçãozinha. Isso aqui é a troca de mãos. Ele está tanto trocando a mão, o cara que provavelmente subiu o mercado, ele queria descer o mercado. Por que ele queria descer? Para ele poder comprar no preço que ele precisa. E para ele conseguir liquidez para poder preencher as ordens que ele precisa, a quantidade de contratos que ele precisa para poder fazer com que o preço, então, vá até o objetivo dele. Então, provavelmente o cara que forçou a venda aqui, ele força a compra, força a venda e surfa esse movimento que está vendido, aqui ele começa a desfazer a posição dele e montar uma posição de compra. Então, por isso que ocorre esse movimento aqui, essa acumulação. E aí, no caso, o mercado reverte. É comum isso acontecer. Então comece a observar isso. Então veja só o movimento que ele fez após isso aqui, ó. Após essa acumulação. Tá vendo? E no caso, compartilhe esse vídeo para os seus colegas, seu grupo de amigos que também estuda sobre day trade. Não deixa somente esse vídeo para você. Compartilhe, tá bom? Então perceba que daqui, depois desse posicionamento, alguém se posicionando aqui, um grande player no caso,
o institucional se posicionando, o mercado ele estoura aqui e vai embora e nós terminamos aqui o dia no índice com R$980, beleza? Essas foram as operações que eu fiz no mini índice, eu não fiz mais do que isso, tá? Não fiz mais do que isso, apenas 3 operações, 2 no início aqui, né, mais juntas, na verdade foram 4, né? Foram 3 operações mais coladas e uma eu fiz bem depois do almoço. Então eu descansei um pouco, almocei, vi um pouco de TV, depois eu voltei, abri o gráfico e aí eu fui fazer essa operação, tá? Você também pode fazer isso, descansa, meu pequeno gafanhoto. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e agora o YouTube vai estar te recomendando mais 2 vídeos que provavelmente você vai gostar, que nem você gostou desse aqui. Valeu, até o próximo vídeo.